pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Niterói Cast, o nosso podcast que reúne figuras da cidade, pessoas que trabalham em Niterói, fazem parte da cultura da cidade, atuam no esporte, moda, gastronomia, cultura, enfim. Quem joga pelo time de Niterói passa por aqui e conta um pouquinho da sua trajetória e da sua relação com a cidade. Hoje, a gente nesse mês aí, vindo, né, do Agosto Lilás, acabou de passar, a gente tem o prazer de trazer uma convidada muito especial. A Lívia Erbas atua nessa coordenadoria ligada aos direitos das mulheres na cidade. Vai contar um pouquinho pra gente dessa atuação e da importância de se preservar o direito, garantir o direito das mulheres, né, e combater qualquer tipo de violência. Então, Lívia, seja muito bem-vinda. A gente tem um grande presente em receber para falar desse assunto tão importante. Ai, o prazer é meu. Muito feliz de estar aqui, né? Confesso que um pouquinho nervosa, Fique à vontade, não se preocupa. mas trazer esse assunto, né, Sim. de grande importância, né? A gente fala muito que os direitos das mulheres, eles não foram dados, nunca foram, eles sempre foram conquistados. Então, cada espaço que a gente tiver, né, e que puder falar sobre, Certeza. né, estaremos aí firmes e fortes, Com certeza, disse né? tudo. Bom, a Lívia, ela atua no Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos, né, prestando uma espécie de assessoria jurídica, né, Isso. especialmente para mulheres que se encontram ali em alguma situação de vulnerabilidade ou de violência, né, e esse Uhum, atendimento ele é vinculado à Secretaria Municipal da Mulher. uhum, Lívia, eu acho que como mulheres, né, num papo de mulheres, eu isso. acho que a gente tem sorte de viver num município que é muito acolhedor quando o assunto, né, é Sim. a proteção dos direitos da mulher, assim. E para Uhum. você, enquanto mulher que estudou, né, aqui na Universidade Federal Fluminense, qual a importância, na sua opinião, do município levantar mesmo essa bandeira e ser, de fato, um município ligado às pautas feministas? Não, acho que assim, primeiro a gente precisa, né, fazer um histórico, né, a nível nacional, né, e aí a gente vir para Niterói. Eu acho que falar, né, do Agosto Lilás, né, a gente precisa falar, obviamente, né, da Lei Maria da Penha, como que surgiu, né, e estar no município, né, que reforça a cada momento que a gente precisa proteger os direitos das mulheres, né, um olhar feminista, né, a essa pauta, não só faz com que a gente se sinta mais segura, saber que a gente vai estar num lugar, justamente que a gente vai ter canais de denúncias, a gente vai ter equipamentos, né, dentro, seja na Secretaria, né, Municipal das Mulheres, seja em outros órgãos, né, da administração, faz com que a gente consiga entender que, aos pouquinhos, o nosso município, ele se coloca ali como um município de vanguarda, né, na defesa desses direitos, dos nossos direitos, Com né, certeza. tornando esse espaço um espaço mais seguro para as mulheres niteroienses, né, e, enfim, que faz com que a gente consiga viver melhor, né, porque somos mulheres, mas somos múltiplas, Com né, certeza, sim. e poder viver num lugar que assegura que a gente pode ser do nosso jeito, trabalhar, enfim, se divertir sem determinadas preocupações, né, torna a vida um pouco mais tranquila, É né. verdade. Acho É que é um isso. pouco menos desafiadora, né? Porque o Com caminho certeza. é muito longo. Nós separamos aqui uma lista, né, com alguns desses lugares que a Lívia citou, né? Alguns lugares de acolhimento dentro da nossa cidade, aqui, como, por exemplo, a própria sala, né? O próprio centro de atendimento Neuza Santos, o Nuan também, que fica no Hospital Carlos Tortelli, e também a Sala Lilás, que Uhum. oferece também atendimento especializado às vítimas de Isso. violência. A Uhum. gente vai começar o nosso papo falando sobre uma lei muito conhecida, que é a Lei Maria da Penha, mas que ainda tem alguns tabus, né? Principalmente quando a gente fala de violência contra a mulher, Lívia, Uhum. e a gente escuta muito essa coisa do bater, né? Da violência física, e a violência não tá só nesse Isso. campo, né? Você consegue, aí, enquanto advogada também, contar um pouquinho pra gente da importância histórica, né? E Uhum. do que a Lei Maria da Penha é na prática? Então, como eu falei, né, acho que para a gente falar da lei, a gente precisa conhecer o histórico, né. A Lei Maria da Penha, ela vem aí ligada, obviamente, à Maria da Penha, né, que ela é uma mulher cearense, de Fortaleza, né, ela é farmacêutica bioquímica, né, formada pela Universidade Federal do Ceará. E ela ali, né, no momento em que estava cursando seu mestrado na USP, né, ela conhece, o homem que veio a se tornar o seu marido e, posteriormente, seu agressor.
né? A Maria da Penha, ela teve 2 anos ali de relacionamento e depois se casou com ele. E até então era aquele, né, um homem perfeito. Amável, respeitoso, educado com todo mundo. E aí é curioso que quando ela termina o mestrado, né, que aí foi o período que ela teve ali a primeira filha, os 2 tiveram, né, eles voltam para Fortaleza, que é quando começam as agressões físicas, as humilhações, os xingamentos, né? E aí, assim, esse histórico todo, e até eu já falei isso em uma outra oportunidade, é para dizer o seguinte: a violência ela tá em todas as camadas sociais e das diversas formas, né? A história da Maria da Penha, ela acontece e ela é aspas, um modelo para a gente entender como que a violência se dá. Então, quando a gente fala de violência física, a gente não fala só de um soco, a gente não fala só de um tapa, né? A gente fala de um empurrão, né? A gente fala Com de um certeza. sacolejo, enfim. Uhum. A gente fala de diversas questões. E justamente foi o que aconteceu com a Maria da Penha, né? Quando começam as agressões, foi justamente no momento em que esse marido dela, que ele é colombiano, ele conseguiu a cidadania dele, brasileira, e conseguiu se estabilizar profissionalmente, né? Então, enfim, são diversas agressões, né? Em 1983, ele comete 2 tentativas de feminicídio contra ela, né? A primeira, ele deu um tiro nas costas dela enquanto ela estava dormindo, né? E aí, depois que ela voltou da internação, diversos tratamentos, né? Ele tenta matá-la novamente, dessa vez tentando eletrocutá-la no banho, né? Então, assim, para você ver qual é a gravidade, né, da situação. E aí disso, né, e eu tô contando essa história para as pessoas poderem entender um pouquinho. Com Isso tudo certeza. fez com que ela começasse a perceber que existia um ciclo ali, né? Algumas coisas que se repetiam, né? Então, primeiro era uma fase de uma briga, onde tinham os xingamentos, as ofensas, as humilhações, uma manipulação. Ou então, eu fiz isso porque eu tava de cabeça quente, você me deixou nervoso. Depois, essa briga, essa tensão aumentava e explodia, né? Que é geralmente onde ocorrem as violências físicas, mas não só, Uhum. né? E depois ele volta para uma lua de mel, né? Que é a terceira fase, que é quando a gente fala que ele volta mudado, entre muitas aspas. São as horas das flores, dos chocolates Isso e aí. dos elogios, né? Exato. Então, toda essa história é da Maria da Penha, né? De uma brasileira que sofreu tanto e que lutou tanto, né? Por direitos assegurados Uhum. hoje nas mulheres. Por exemplo, em 83 nem se falava em feminicídio, né? Imagina, Exato. nem se tinha esse O, termo, esse nome. o Então, tratamento jurídico era era outro. outro Era também, outro, né? né? A gente A gente fala... avançou, Com né? certeza, com certeza. Ainda tem muito, mas a gente avançou. E aí, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, é justamente, né, essa mudança de entendimento de que a violência contra a mulher não é uma violência, né, é um crime com menor potencial ofensivo, Certo. né? É a gente entender que a proteção do direito das mulheres está dentro da proteção dos direitos humanos, né? E a Lei Maria da Penha vem nesse sentido, né? É uma lei que vai definir ali no âmbito da sua aplicação um escopo bem grande, vamos botar assim, em termos mais Uhum. resumidos, né? Que ela fala em qualquer relação íntima de afeto, ela fala que pode acontecer no âmbito da família, ela pode acontecer na unidade doméstica. Então, ela traz aí um escopo bem geral, justamente para abarcar diversos casos que ocorrem e Uhum. que até então eram velados. Sim. Ou Ou então, minimizados, né? No sentido com de é o certeza. marido dela, então é aquela coisa Isso. da briga de marido e mulher, Não né? se Ou é mete a o colher. pai que está corrigindo, Exatamente. enfim, né? Exato. Existem várias nuances, né, dentro dessas relações e que vieram à tona com a lei, né? E Isso. ao longo do tempo também com o amadurecimento da Com própria lei, né, certeza. Lívia? Com certeza. E é justamente isso. O que é a Lei Maria da Penha? É justamente o entendimento de que os direitos das mulheres, sendo questões de direitos humanos, têm que ser protegidos pelo Estado, principalmente, né? Mas Uhum. por toda a sociedade, Com né? certeza. Então, Vira uma pauta coletiva, de com fato, certeza. né? Então, é uma lei justamente para que a gente consiga, né, não só proteger essas mulheres, mas, antes de tudo, prevenir.
né? Certo. Eu acho que a história dela traz muito essa conscientização, né? Talvez para Uhum, nossa geração mais familiarizada com a história da Maria da Penha, né? uhum, E inspiradas também, com certeza, muito do movimento feminista com também, né? certeza. Se deve a esses ganhos dentro do campo jurídico. Uhum. A gente, depois dessa pequena imersão, né? Numa lei tão importante, a gente aproveita para reforçar a importância de você, mulher que nos acompanha aqui, se vive alguma situação parecida ou se conhece alguém dentro dessas situações de vulnerabilidade, contem, por favor, com o apoio do município, né, através da Secretaria da Mulher, para ter os seus direitos assegurados e principalmente conseguir viver com segurança e em paz, que é um direito humano, né, como a Lívia muito bem ressaltou. E a gente, como eu disse no comecinho do podcast, a gente está recém-saído do Agosto Lilás, que é Uhum. também um movimento de conscientização, né, de mobilização nacional, né? Lívia, qual é Isso. a importância para você da campanha, né, e como ela se relaciona, por exemplo, com a Lei Maria da Penha que a gente acabou de falar? É, esse ano, né, temos aí o aniversário de 19 anos da Lei Maria da Penha, né? Então, assim, bem recente. E o Agosto Lilás é em referência justamente, né, à data da criação, que foi no dia 7 de agosto de 2006, que a lei foi sancionada, né, no âmbito federal. E o Agosto Lilás, ele, assim, muita gente não sabe, mas ele começou, né, inicialmente lá no Mato Grosso do Sul, em 2016, então, em comemoração aos 10 anos do aniversário da Lei Maria da Penha. Uhum. E aí, somente em 2022, né, que foi tornada aí em âmbito nacional, federal. Né? Então, qual que é a importância? É justamente fazer com que as pessoas conheçam não só a Lei Maria da Penha, a história dela, mas entenderem que existem mecanismos legais, né, para que as mulheres tenham ali os seus direitos preservados, né, sejam criados também mecanismos, seja no município, nos estados, né, e no âmbito federal, mais uma vez, Sim, para que essas mulheres sejam protegidas, né? Também as ações, né, de prevenção, né, da violência contra a mulher sejam efetivadas, né? Os agressores, né, sejam responsabilizados, o que é muito importante, né? sim, Então, é uma campanha que busca justamente enfatizar, né, que as mulheres, primeiro, têm direitos, né? Existem leis para isso, equipamentos públicos para isso, né? E fazer com que a sociedade civil, de fato, se movimente, né, em defesa dos nossos direitos, sim. né? Se participe, né, de Com fato, certeza. efetivamente, Uhum, e se mobilize também em relação à pauta, que é uma isso. coisa também importante que nós já falamos em uma outra ocasião, um episódio aqui também no Niterói Cast, que navegando pela nossa playlist você encontra, que é sobre essa mobilização da sociedade civil no entorno de uma pauta que às vezes não faz parte da sua realidade, mas que é fundamental o seu engajamento também, né? Isso. Então, às vezes você não tem nenhum caso, não conhece nenhuma mulher que tenha passado, nunca viveu também nenhum tipo de violência, mas entende que existem formas de dar uma força, né, Com nesse certeza. time e ecoar e compartilhar também informação e ajudar a propagar essa mensagem. E Uhum, aí, sobre esses canais de denúncia na uhum. cidade, né, a nível municipal, hoje, Lívia, uma mulher em Niterói que sofre algum tipo de violência, né, ela consegue esse atendimento através de quais canais? Então, a gente fala ali de 3 canais principais, né? E aí eu Uhum, vou falar principalmente, né, do 153, tá? Que é o canal do CISP, né? Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói. Que esse centro ele tem a integração direta, né, com a Patrulha Guardiã Maria da Penha, né? Que é uma patrulha especializada, né? Tem ali um treinamento especializado para lidar com essas situações de violência. A gente também tem o 190, né, que é da Polícia uhum, Militar, e o 180, né, que é o Centro de Atendimento à Mulher, né, que é um programa nacional. E aí ele pode ali, né, nessa ligação, direcionar também, né, essas mulheres niteroenses, caso elas tenham alguma dúvida, de quais serviços podem buscar, certo. né? Então, temos esses 3 canais principais, tá? Fora isso, né, já adentrando um pouquinho, né, nos mecanismos que a própria secretaria tem, Aham, né, para oferecer. A gente tem o aplicativo SOS Mulher, né, que é uma iniciativa assim fantástica. Para quem não conhece, né, funciona como um botão do pânico, né? Esse aplicativo ele tem também a integração com o CISP, né, uhum, que é da guarda. E aí a mulher, né, em alguma situação de violência, seja ela qual for,
ela pode acionar esse botão. Isso cria um alerta direto no centro e através da geolocalização dela, né, os dados, Sim, enfim, sim. A polícia conseguem localizá-la, né, para que e prestar esse esse atendimento. Uma atendimento. coisa importante também, gente, do SOS Mulher, é que não basta você baixar aí na sua loja de aplicativo não, Isso, né, você muito precisa, importante. né, precisa passar Isso. por um cadastro, não é isso? Isso. E aí, essa era outra coisa que eu ia falar, né? Inclusive, se procurarem o nome desse aplicativo, não vão encontrar, porque, Hum, primeiro, a gente entende que pode ser perigoso para essa mulher ter um aplicativo que chame atenção no telefone, certo. né? Então, para isso, ela precisa primeiro passar pelo atendimento no CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, onde eu atuo hoje, né? E a partir disso, a gente faz o cadastro dessa mulher, né? E aí o CISP, enviamos para o CISP, e aí eles cadastram essa mulher Para no fazer essa aplicativo. integração também Isso, com as forças de segurança, né? exatamente. Então é importante, gente, ficar por dentro dessa informação, saber que existe um pré-cadastro, né, para que você se enquadre e tenha acesso aí ao aplicativo SOS Mulher, que funciona de fato como uma chamada de emergência Isso. para acionar as forças de segurança. Uhum. Isso leva muita gente também, Lívia, para um lugar de assistir a rede social, uma coisa que viralizou muito da mulher ligando, né, e fingindo que estava pedindo um remédio, né? Isso foi uma coisa que pautou a rede social aí Uhum. algumas semanas, em que o policial recebeu um atendimento para fazer parte ali daquele teatro, no sentido de, é claro, proteger a mulher e Aham. não chamar a atenção, né, da pessoa que estava ali cometendo violência e possivelmente na casa dela, né? Exato. Diante desse tipo de episódio, assim, que vocês também devem presenciar nesse tipo de atendimento em Niterói, qual é a importância também do treinamento dos profissionais que estão no CISP, né, dos Uhum. profissionais que atuam na Secretaria da Mulher, no sentido de acolhimento, né, e de entender essa vítima? Assim, de suma importância no sentido de conseguir identificar as nuances que fazem com que essa mulher procure um atendimento especializado. Então, Uhum. se a gente não tem profissionais capacitados, né, com uma escuta atenta à situação que aquela mulher está passando, esse profissional não consegue acolher essa mulher inicialmente. E muito menos, né, prestar um atendimento de qualidade que faça com que essa mulher possa ali procurar, de fato, ali dar seguimento, seja a um atendimento no centro especializado, seja, enfim, fazer um registro de ocorrência, enfim, né? Então, qual que é a importância? Toda. Primeiro, a gente precisa acolher essa mulher, né? E Uhum. a gente só acolhe quando a gente é sensível ao tema, né? E após esse acolhimento, a gente conseguiu orientá-la, né, para buscar os serviços. Então, Certo. acho que o treinamento, inclusive, né, a gente tem na secretaria o treinamento Lilás, é Uhum. muito nesse sentido, né, de sensibilizar toda a rede, né, para que consiga ter uma expertise ali, né, no tema da violência contra a mulher, para que quando e se acontecer, né, dessa mulher procurar um atendimento, né, esse profissional conseguir orientá-la, acolhê-la e orientá-la da melhor forma possível, né. Esse é o tratamento, o treinamento, perdão. Isso, Treinamento Lilás, né? Assinado isso. aí pela Secretaria da Mulher da cidade, e mais uma ferramenta importante na construção dessa equipe multidisciplinar, né? Vamos chamar assim, porque Uhum. tem uma galera de vários setores diferentes trabalhando em nome dos direitos das mulheres, e ainda bem por Isso. isso, né? E reunidos aí no CEAM, que inclusive passou por obras, tá lá Tá então lindo. estão no espaço novo, já podem convidar a gente para tomar um café Isso aí, ó, aí. comer um bolo da tarde, para falar Aham. desse tema que é tão importante, eu acho que pra gente, né, enquanto mulher, nos toca num lugar, assim, muito especial, porque a gente se sente solidária às vítimas e Uhum. também, é claro, parte dessa conscientização, né, Lívia? Isso. Então, o CEAN é, de fato, um equipamento muito importante. Uhum. E, na sua opinião, enquanto profissional, como as mulheres podem procurar, né, devem procurar, em qual situação? Assim, espera acontecer uma situação de violência? Já vê alguns gatilhos, alguns sinais no cara ou em alguém da família e já vai? Assim, qual é o É. momento certo de procurar o centro? Olha, assim, a gente costuma dizer que cada mulher ela vai ter ali o seu tempo, né? Não existe o tempo certo, porque o que que acontece? A violência, ela nunca começa numa agressão física, né? Ela inicia muitas vezes numa palavra, né? Num tratamento hostil, né? E é muito importante que essa mulher, ela consiga identificar primeiro, porque muitas não conseguem, né? E elas chegam, muitas vezes, no CEAM, já depois de várias situações.
né? Então, a gente fala que não existe esse momento certo justamente por isso, porque quando elas chegam, é que geralmente elas começam a entender que elas passaram por uma situação de violência, né? Sim. Mas é óbvio que o ideal, né, no mundo ideal, utópico, né, seria ótimo que elas chegassem ao CEAN mínimo, no mínimo indício, né, de que elas poderiam estar sofrendo alguma violência, né? E aí eu vou além, né, que elas nem precisassem passar por isso, É verdade. né? Mas assim, entendendo que a gente trabalha, né, de uma forma multidisciplinar e muito mais interdisciplinar, né, Uhum. com psicólogas, assistentes sociais e advogadas, né, a gente entende que essa mulher ela precisa primeiro entender, né, o que ela está passando, porque senão ela não consegue ter a consciência de que aquilo é de fato uma violência e de que ela Certo. precisa buscar orientação, atendimento e tomar determinadas medidas, Com certeza. né? E por isso tão importante, né, ações como Agosto Lilás, né? Ações de conscientização são tão Exatamente, importantes, né? Com exato. certeza a gente hoje, com tanto acesso à informação, a gente ainda consegue ter mais clareza, né, do que Uhum. nossas mães tiveram, avós, enfim. Mas ainda se tem um longo caminho a percorrer nessa conscientização, né, Lívia? Sim. E uma das pautas que aparecem muito quando se fala sobre violência contra mulheres, sobre essas relações que se tornam abusivas em algum momento, é sobre as dependências que existem e dependências sociais, né? E se a gente Uhum. fizer um recorte de raça, isso ainda se acentua mais, Uhum. social, enfim, mas muito ligado a uma série de dependências. Perdão. Como, por exemplo, eu tenho um filho e não consigo sair do relacionamento, né? Eu não tenho uma fonte de renda. Isso. Niterói também deu passos importantes, gente, né? Nesse sentido, né? Na garantia de outros direitos também das mulheres. Alguns deles estão ligados, por exemplo, ao Espaço Empreender Mulher, o Hum. Programa Mulher Líder, o Auxílio Social, que é uma ajuda também do município para que essa mulher consiga se reestabelecer, né? Para que esse ciclo da violência consiga Com ser certeza. rompido, né? No sentido da dependência financeira. Então, Uhum. existem aí várias iniciativas, como a Licença Lilás, também mais recente, Uhum. né, criadas para esse empoderamento ser ainda mais completo. Eu queria, a gente está caminhando para o final do nosso papo, Uhum. infelizmente, mas eu queria que você desse uma pincelada Isso. nessas ferramentas que Niterói disponibiliza para as mulheres que nos assistem. Primeiro a gente volta um pouquinho, né? A gente fala das formas de violência, para a gente passar em como que a gente sai da violência, né? A gente tem ali tipificadas, né, na Lei Maria da Penha, violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual e violência patrimonial, né? A violência física, violência sexual, né, e a patrimonial, elas são um pouco mais, entre muitas aspas, fáceis da gente entender porque é muito visual, né? Uhum. É, mas, assim, a violência psicológica, a violência moral e uma parte da violência patrimonial, elas ainda são um pouco escondidas, né? A violência psicológica, a gente fala não só de causar danos psicológicos, de fato, emocionais dessa Uhum. mulher, mas também a interferência na subjetividade dessa mulher, né? Toda a autonomia dela, poder de decisão dessa mulher, né? E aí, isso está relacionado também, né, ao fato de essa mulher não conseguir, por exemplo, se inserir no mercado de trabalho, né? Que aí entra também no âmbito da violência patrimonial. Fazer com que ela, por exemplo, não tenha seus documentos e ela não consiga uma vaga de emprego, tá? E aí, pensando nisso, né, que a secretaria, né, a prefeitura, né, de um modo geral, pensa e produz, né? De fato, espaços pensando em portas de saída, para que essa mulher Uhum. consiga superar essa violência. E a gente entende que a violência patrimonial, sendo uma das principais formas dessa mulher ficar presa dentro desse relacionamento abusivo, tóxico e violento, né? A gente cria o programa do auxílio social, que é ali um programa, né, é um benefício ali de um salário mínimo, né? Obviamente cumprindo determinadas condicionalidades, Uhum. tá? Também passando pela avaliação no CEAM, para que essa mulher consiga ali durante 6 meses, né? Podendo ser prorrogado por mais 6 meses, ela consiga ter essa renda mensal de um salário mínimo para que ela consiga reprogramar de alguma forma, reorganizar a sua vida, né? E não só isso.
né? A gente tem ali o Espaço Empreender, né? Que é um equipamento, assim, fantástico, né? Dentro da nossa secretaria, justamente entendendo que as mulheres precisam de um espaço em que elas possam desenvolver os seus negócios, elas precisam de um espaço em que elas possam ter reuniões de trabalho, né? E um espaço gratuito, né? É o primeiro coworking público da América Latina, né? Fica em Niterói, na Amaral Peixoto, né? É um espaço em que elas possam expor, né, os seus produtos, Sim. né? E elas consigam ali de alguma forma, se desenvolver enquanto profissionais, né? Temos também Mulher Líder, que é o carro-chefe, né, digamos, né, do Espaço Empreender, que é justamente uma capacitação, né, para que essa mulher consiga não só aprender sobre um negócio, né, Uhum. mas que ela consiga, de fato, administrar isso da melhor forma possível, né? Também temos agora, né, o Recomece, né, mulher, que aí é um banco de dados, né, para fazer cumprir, né, os 5% de reserva de vagas, as mulheres que passaram por uma situação de violência, né? Então, um banco de currículos, né, em que as empresas vão ter acesso. Então, essas mulheres vão poder também ter Que bacana. essa oportunidade, né? E aí, falando, né, sobre a licença Lilás, que aí foi sancionada pelo nosso prefeito, né, no dia da entrega da reinauguração do CEAM, é uma licença ali que são 20 dias corridos, tá? Para as servidoras públicas de Niterói, sejam da administração direta, sejam da administração indireta, perdão, Uhum. Imagina. né? Podendo ser prorrogados por mais 20 dias, né? De forma remunerada, para que elas consigam ali, nesse tempo, né? Se ausentar do trabalho, né? Sem perder a remuneração, para que elas Uhum. consigam se reorganizar, né? E talvez, assim, ao menos, não vou dizer sair totalmente, porque a gente sabe que Sim. cada uma tem um tempo, né? Mas conseguir, de alguma forma, buscar ajuda, né, apoio, seja da família, seja dos amigos, né, que é muito Sim, importante, sim. mas também que ela saiba que ela pode contar com os equipamentos da prefeitura, Ou seja, né? acolhida também, né? Com certeza. É Bom, essa isso. foi a doutora Lívia. Muito obrigada, Lívia, por todos os esclarecimentos. Ah, foi muito gratificante te ter que aqui. Acho bom. que essa é a melhor palavra, porque esse é um tema importantíssimo para todas nós, né? É um tema Uhum. muito importante para Niterói e a cidade segue comprometida com os direitos das mulheres. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e quando quiserem visitar o CEAM, estaremos lá de portas Estamos lá, tem abertas. sempre evento, gente. Isso Pensa no lugar aí, que tem evento, é essa mulherada reunida. com Olha, e certeza. você que nos acompanha, precisa também prestigiar a Isso. prefeitura nos outros canais, né, para saber mais sobre a Secretaria da Mulher e outras iniciativas também dentro do município. Então, não deixe de acompanhar a prefeitura nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, estamos em todas e esperamos você por lá. A gente se encontra no próximo episódio do Niterói Cast. Até! Tchau.